Salmo de número 90, versículo 12, diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Repita comigo: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Senhor, é a tua palavra. Neste momento eu peço, Senhor, que o Senhor fale conosco, que o Senhor ministre o nosso espírito em primeiro lugar. Senhor, não quero que a alma de ninguém seja ministrada, eu quero que o espírito seja ministrado. Em nome de Jesus. Amém. Dá um glória a Deus. Amém. Fique com sua Bíblia aberta, a gente vai andar um pouquinho nela. O maior desafio que eu tenho percebido nesse tempo, nessa geração, nessa nossa geração, eu espero que os meninos estejam gravando essa mensagem, é entender os nossos dias, é entender os nossos tempos, é entender as nossas estações. A Bíblia em Tiago fala que você pode fazer a coisa certa da maneira errada por falta de entendimento, de sabedoria e de revelação. Provérbios capítulo 14, versículo 8 diz assim: pode desligar o meu rádio, fala que se a pessoa quiser ela pode vir para o culto, é um bom lugar para ela estar nesse momento. Fala que a sabedoria, Provérbios capítulo 14, versículo 8, fala que a sabedoria do prudente é conhecer os seus próprios caminhos. A sabedoria do prudente, diga comigo, é conhecer os seus próprios caminhos, é entender as suas dificuldades, o seu tempo. Todos nós passamos por dificuldades. Isso não é novidade para ninguém. Eu não estou reinventando, na verdade estou reinventando a roda. O maior ponto, eu acho que a maior dificuldade que nós temos como pessoas cristãs, e aí agora eu não falo mais com homem, eu falo com pessoas que creem que vão para o céu, é entendermos o momento que estamos aqui. A Bíblia fala que até 80 anos o negócio está bom aqui, meu querido. Passou de 80 anos, meu irmão, começa a dar problema. Eu já falei, se chegar a 80 e eu ficar gaga igual o Gé, não, gaguejando já estou, né? Gaguejando já estou chegando, estou lá já. Me leva, Jesus. Me leva. O que está acontecendo então no nosso tempo? Deus tem me dado uma palavra profética para esse tempo. Eu conversei com o apóstolo ontem, e eu não sabia o que ele ia pregar ontem. E aí nós ficamos conversando 1 hora mais ou menos. E aí durante essa conversa falamos vários assuntos, e um dos assuntos foi isso que eu estou falando com vocês agora. Falei, o tempo que nós estamos vivendo. E aí você pode pensar, o tempo como Jovem SCAF? Não, o tempo como igreja brasileira. Primeiro a começar de uma coisa, acho que a Renata, não sei se a Renata deve lembrar disso. Não, deve lembrar que ela estava lá na hora. E acho que talvez alguém de São Bernardo, de Alphaville, também estava lá, o Osasco. O pai o pastor Marcelinho estava lá. 2012, todo mundo estava falando que era o ano do governo. Quantos ouviram isso? É o ano do governo ou não é o ano do governo? É? Amém. Então segura um pouquinho. E aí a Renata Bergo vai lembrar do que eu ministrei lá. Você lembra o que eu falei? Lá no monte, primeiro monte do ano. Você lembra o que eu falei? Então vem aqui e fala. Rapaz, minha voz está um pouco zoada, mas dá para ouvir. O pastor falou de perseguição, né? Acho que não tem como eu destrinchar a perseguição, ela já é dolorida. Dificuldade, muita dor, sofrimento. Aliás, ele já veio profetizando desde o final de 2011. Ele chegava para mim, ele me encontrava. E aí, pastor, não sei o quê. Não, porque vai ser, nossa, 2012, meu Deus, vai ser uma dor que não sofre. Não dá para falar com o senhor desse jeito, dá licença. Mas foi isso. Entenderam o que ela falou? Aí morreu. Deus me mostrou desde o início, desde o final de 2011, que enquanto estava todo mundo soltando um rojão, fazendo um rojão igual o pessoal fez do Corinthians, vai Corinthians. Enquanto o pessoal colocava lá os rojões lá, aí como fala o Anderson, morte aos amalequitas.
Amém, amém. Enquanto as pessoas estavam festejando, vai chegar o 2012 é revolucionário, vai mudar a nossa história, vai mudar a igreja brasileira. E o diabo vai ficar quieto vendo tudo isso. O diabo vai falar para você assim: olha, gostei desse ano 2012 aí do governo, parabéns, olha, eu não tinha percebido isso, rapaz, coisa boa. Eu não consigo. O inimigo das nossas almas, segundo a minha palavra, segundo a palavra que está aqui, ele diz assim, ó, que o diabo vai se levantar sempre que houver uma promoção de Deus para sua vida. Sempre. Então, aí a gente fala que é um ano do governo. E aí fica parecendo que é o seguinte: 2012 é o ano do governo, 2013 é o ano do quê? É o ano da cara do governo? Da restabelecimento do governo estabelecido no ano, vai começar. Imagina. Então falta para nós como cristãos nesse tempo entendimento. A gente começa a lançar fundamentos e tira o fundamento, já percebeu? Não, agora Deus colocou, presta um pano para mim, por favor, aqui daqui. Vem cá, Gé. Não, vem o profeta. Vem cá o profeta que é melhor. Aí a gente chega assim, ó. Agora você recebeu o profeta, o manto do Senhor agora. Aí no outro culto, recebe agora um manto novo. E cada vez um manto diferente. Gente, peraí, será que eu sou tão... o manto da restauração. Aí no outro mês, você recebeu outro manto da... Eu falei, rapaz, eu estou sendo restaurado demais. Não, pera um pouquinho, eu penso o seguinte: se tem alguém que pode falar mal da casa da minha mãe, sou eu, porque eu moro lá dentro. Se tem... Calma, deixa eu te dar o raciocínio. Mania de mulher, deixa o homem terminar o raciocínio, aí você fala. É fácil, senão você se expõe. E aí, vai vendo. Eu sou a única pessoa que posso falar mal da casa da minha mãe, porque eu morei lá dentro. Eu não aceito que o vizinho fale mal da casa da minha mãe, não. E eu sou a única pessoa, como pastor, que posso colocar o dedo na ferida da igreja. Eu não aceito que um espírita venha colocar o dedo na ferida da igreja, porque ele não conhece a igreja. Eu conheço. Meu irmão, eu posso falar que conheço muito mais do que você imagina. Conheço as coisas ruins que a igreja faz com o povo. Se eu começar a dar aqui os meus testemunhos das pessoas que eu encontrei desviada por aí, quantos aqui conhecem um desviado? Rapaz, eu achei que era só eu. A igreja também erra, sabia disso? E nós como cristãos estamos caindo, estamos indo para um lugar muito complicado, que a gente está começando a pegar e começar, tudo é unção. Tudo é unção. É quando você não tem nome, pastor, a gente coloca que o nome é unção. Deus fez algo lá, fez uma unção. Meu irmão, Deus faz mover, sabia disso? E mover pode ser para um lugar só. Deus tem ministério, eu estava falando isso com os profetas ontem. Eu falei, nós temos que entender o que é chamado, o que é ministério. Tem gente que chega para mim, pastor, Deus está dizendo que o teu chamado, eu falo assim, eu sou pastor, esse é o meu chamado. Eu posso ter a veia profética no meu chamado, mas o meu chamado é pastoral. Eu amo ficar fazendo isso. Eu sou capaz de ficar aqui o retiro inteiro aconselhando, hora após hora, e não vou ficar assim, olha minha vida, quer dizer, eu vou pedir um aumento, como fala o pastor Issan, né? Mas, então eu estou colocando o dedo na ferida, mexendo um pouco com o teu psique, para que você entenda que está na hora de nós começarmos a revolucionar o evangelho nesse país. Agora você está entendendo quando eu estou falando de Jovem SCAF? Estou falando de muito mais que isso. Parte de nós, certo, Deco? Parte da gente. Tem que partir de algum lugar, não é isso, sabe? Tem que começar de algum lugar. Então começa daqui. Então nós nos levantamos como um povo que tem entendimento profético de tempo. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Por que eu estou passando por isso? Por que isso aconteceu comigo? Por que o Rafael ficou quanto tempo desempregado, Rafael? Quanto tempo está desempregado? 9 meses? 1000 meses? Por que o Rafael tanto tempo desempregado? Por que você desiste tão fácil das coisas? Por que você está tão frustrado com a igreja? Por que uma pessoa aqui, eu não vou falar o nome,
falou assim: pastor, na antiga igreja e tal, aconteceu assim comigo. E eu quase revalescer nos meus pés. Salmo 70 fala assim, que quando você olha, quando você tira os olhos do Senhor e você olha para a prosperidade, para a iniquidade, para o erro dos outros, o seu pé começa a escorregar. Você começa a desistir. Você começa a ser contagiado. Mas eu estou olhando, é pelos olhos que entra a contaminação. Então, a minha ideia nessa mensagem é fazer que a gente consiga sair daqui entendendo o tempo que estamos vivendo. Que possamos viver o 2013, não um ano profético da unção do governo. Não, nem estou falando, porque Deus não tem falado que a unção, que o tempo do governo seria um tempo bonito e bom. Muitas vezes Deus dá start espirituais. E dá só um start, é o ano do governo. Mas o que significa ser o ano do governo? Significa que se nós estamos se levantando como igreja, o que o diabo vai fazer? Ele vai querer frear a igreja. E qual é a estratégia do diabo? Levantar a estratégia de Amalequita. Como é que a Amalequita trabalha? A Amalequita chega e te avisa. Ele fala: olha, eu estou fazendo aqui um ataque contra você, contra tua família, contra teu emprego. Por isso estão se levantando, tá? Ora aí uns 3 dias, aí umas 3 semanas, faz umas 7 Ave Maria que eu paro. O nosso inimigo é o inimigo mais covarde que você possa conhecer. Porque ele ataca pelas costas. A característica do povo amalequita é que ele atacava o povo de Israel pelas costas. 2, ele atacava o povo de Israel pelas costas, mas ele não estava preocupado em vencer Israel. Matar o povo de Israel de uma vez, porque eles não tinham povo para isso, entende? O contingente de tropa que eles tinham era muito menor do que a tropa de Israel. Então para eles não era vantagem tentar bater de frente e matar Israel de uma vez, porque eles não iam conseguir. Então eles atacavam pelas costas. E quando eles atacavam pelas costas, eles iam lá e minavam só um pouquinho, tiravam um pouco das forças. Pastor, não significa isso para a minha vida. Já te explico. Você já pensou como você passou o ano 2012? Quantas vezes você e eu pensamos e falamos assim: eu vou abrir mão de tudo. Vamos só como a gente aqui, mesmo a torcida do Corinthians. Quantos pensaram em desistir esse ano? Não há vergonha nenhuma, gente. Levanta a mão. Quantos pensaram em desistir esse ano? Tem algumas pessoas que não levantaram a mão por vergonha. Eu tenho pena de você, meu irmão. A Bíblia fala que você é um religioso. Eu pensei em desistir esse ano, porque nós estamos diretamente sob ataque. Ah, mas você é pastor. Não entenderam o princípio ainda? O diabo trabalha assim: quanto maior a tua patente, mais forte vai ser o ataque contra a tua vida. Ou você acha que é o quê? Quanto maior a tua patente, mais proteção você tem, é? O diabo, olha, o Jefferson é um pastor agora eu não vou atacar mais ele, afinal de contas ele é um pastor, mas vou atacar agora o Anderson, ele não é pastor ainda. Irmão, você colocou unção pastor, você virou um alvo, você colocou um alvo na tua testa. Então esse é o tempo que nós estamos vivendo agora. E a igreja brasileira está proclamando: ah, eu posso falar mal, eu estou lá dentro. E a igreja brasileira proclamando: é o ano do governo, vamos governar esse país, toma posse. Aí você vai dentro da igreja: calma, não terminei o quadro. Aí você vai dentro da igreja. Todo mundo que é, os pastores que estão aqui, você que é presbítero, você que seu pai é pastor, você que sua mãe está na igreja há muito tempo, todo mundo está com a mesma linguagem. E falei ontem com o apóstolo, ele falou assim: França, o que você está falando, o Brasil inteiro está passando. Pena que o povo que está aqui dentro não está entendendo, está achando que eu estou aqui fantasiando. Eu estou trazendo uma palavra profética para você. O povo, nação, como nação, Brasil, cristão, está sendo atacado na área do desânimo. A característica do povo amalequita é atacar o povo no desânimo. Quantos são da mãe escutaram falar isso já? Levanta a mão. Obrigado. E não vou terminar de falar, parar de falar até que Deus mande eu parar de falar. Porque ele falou: te levantei como voz profética. Ai de você se você se calar. E a gente está proclamando que é o ano do governo. Eu não estou falando que não seja o ano do governo. Eu estou dizendo que se há o ano do governo, há oposição contra você. E o tipo de artimanha que o diabo está usando é trazer desânimo. Quantos de nós nos circunstamos uns com os outros?
Eu aprendi um princípio muito bom. Muito bom. Antes de falar, pense. Uau! Que revelação! Mas a gente fala sem pensar. Eu disse numa reunião com os líderes, eu falei assim, nós somos porcos espinho. Fica de pé, Bruno, por favor, filho. Nós somos porcos espinho. Eu não vou falar para o Bruno, e nem sou louco falar para ele, você nunca vai se decepcionar comigo, meu querido, você vai se decepcionar comigo. Mas esse é o evangelho nosso, esse é o evangelho que a gente vive. Isso é ser humano. Ele não chamou perfeitos. Ele ama você. Ele chamou pessoas imperfeitas. Então, no nosso caminhar evangélico, vai ter momentos que eu vou falar para você, ó, eu creio em reencarnação. Você vai falar assim, não, pastor, está errado, não pode acreditar em reencarnação. Ah, não? Não. Vai ter momentos que ele vai me corrigir. Pô, mas ele não é pastor. Ele é presbítero, certo? Ele não é pastor. Aí, também o que você pode... Meu querido, nós estamos vivendo um tempo que Deus está apressando os passos. Aqueles que estão sedentos por Deus estão crescendo no entendimento. Então eu aprendi um princípio. Eu aprendo com todo mundo, meu querido. Esses dias eu aprendi com Davi. Davi está aqui? Que eu não gosto de falar dele porque ele fica todo cheio. Ele é soberbo igual eu. Não. É. Ué, você não é soberbo não, é? Você não é soberbo não? Nossa, orgulhoso então? Se eu falar com uma mulher aqui é bonita, como que ela se sente? Amor, eu sempre disse para a Nani, você sabe disso, para mim, a Nani é uma das meninas mais bonitas da igreja. Como? Agora calma, como que a Nani se sente mal ouvindo isso, Nani? Não, mas eu gosto. Droga, me quebrou. Coxa e dedão do pé. A gente nós faz parte de nós, ser humano, nós somos assim, Deus nos fez assim, viu? Então quando você tocar, cadê a Débora? A Débora hoje tocou certinho. Geralmente ela dá uma atravessada, ela é ruim pra caramba tocando. Pensa numa menina que atrapalha o louvor. Débora, achamos a menina que atrapalha o louvor. Como você acha que ela se sente? Bem, hein? Ela deve estar assim com um ânimo. Ela está, uou, agora sim, agora eu me senti bem. Gente, então nós somos assim. Então entenda, por favor. Eu não estou falando do extremo. Amém? Estou falando do extremo, dá um pouquinho de cuidado. Então agora nós precisamos discernir algumas coisas. O porquê está acontecendo o que acontece na sua vida. O porquê que você passou por isso. O porquê que você passou por isso. Passou um tempo, Davi está com 10 anos agora. Aí veja bem, passou anos, vamos falar aí 5 anos para ficar fácil para nós. Quando Davi começou a tocar violão, é isso? Por aí, né? O Davi no começo aprendeu a tocar violão, aí eu exigi dele, que ele queria aprender a tocar violão, mas ele queria tipo assim, você lembra disso, Deco? Se você tocasse com a palheta, ele achava que a palheta que trazia o som, não era o violão. Aí então ele me dá a sua palheta, aí o André tocava, ele me dá a palheta. Aí o André assim, porcaria meu, catei essa palheta do teu pai, agora você quer catar de mim? E aí ele pegava, aí se outra pessoa tocava, ele ia lá, dá essa palheta, vamos trocar de palheta? Porque ele entendia que a palheta que fazia o som. Aí ele começou a entender um pouco para aprender a tocar violão. Eu falei, tá bom, filho, só que exige disciplina. 5 anos de idade, estou exigindo disciplina do menino de 5 anos de idade. O que vai acontecer com ele quando ele tiver 20? Ele vai ser um intragável, né? Imagina. Mas eu sem sabedoria, gente, eu sou ser humano, eu erro. Eu sem sabedoria, filho, vamos lá e tal, ensinei para ele a nota dó e tal. E quando ele errava, eu falava, não erra, que eu já te ensinei. Aí ele errava de novo, batia na mão dele, não pode. Davi toca muito bem, só que ele cismou que ele é jogador de futebol. Ele cismou. Daquele tamanho, ele acha que é jogador de futebol. Aí eu fiz um teste com ele, a Célia estava em casa. Aí eu fiz um teste com ele. Falei, filho, é o seguinte, amém? Filho, é o seguinte. Se Deus te chamou para alguma coisa, Ele vai te capacitar.
Ele, Aí acho que ele já pensou assim, vai entornar o caldo. Então aqui tem uma bola e aqui tem um violão. Filho, se você petecar a bola 10 vezes, eu te coloco na escolinha de futebol. Eu joguei a bola pra ele, ele quase caiu com a bola. Só pra pegar a bola. Imagina pra petecar. Né? Aí eu... ele falou, pode ser na parede? Aí eu dei o violão, filho, tá aqui agora o meu violão. Eu não deixo ele tocar com o meu violão. Meu violão. Aí ele... Toca aquela música lá, filho. Aí depois ele se viu. Ele... Filho, qual que você tocou melhor? Em violão. Por que você acha que Deus te chamou, filho? Mas eu coloco você numa escola. Passado esse tempo todo, chamei ele a semana passada. Filho, o pai precisa conversar com você. A Radassa lá zoando, não entendendo nada. A Radassa é fogo, cara. Aí, preciso conversar com você. Filho, eu acho que você não gosta de tocar guitarra, não gosta de tocar guitarra, violão, bateria, né? Eu gosto, papai. Filho, eu percebo que você não gosta tanto quanto você gosta de bola. Eu gosto mais de futebol, pai. Filho, pai, precisa pedir perdão para você que eu errei com você. Ele olhou para mim assim. Eu falei, filho, porque quando você estava aprendendo a tocar violão, eu bati em você. E isso, filho, fez com que você tivesse medo de tocar violão. E quando você vai tocar violão comigo, você começa a tremer. Papai errou com você, filho. Aí a conversa podia acabar muito bem. O problema foi a resposta dele, cara. A resposta dele me quebrou. Eu aprendo com... Novamente estou falando. Eu aprendo com todo mundo, cara. Aí o Davi chegou para mim e falou assim: pai, hoje eu não me lembro de ter apanhado. Não, filho, papai bateu em você. Não, papai, você não me bateu não. Não, filho. Foi com gosto. Aí ele falou assim: pai, se você me corrigiu, que a gente fala, eu estou falando bater para vocês entenderem, a gente não fala bater em casa, a gente fala corrigir. Porque se eu bater nele, se eu mostrar para ele que eu estou batendo nele, amanhã, na cabeça dele, homem, psicologicamente, estou falando psicologicamente, ele vai entender que bater é uma afronta inimiga. Nós estamos lutando um contra o outro. Quando ele estiver mais velho, com 16, ele vai começar a bater de frente comigo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí, ele falou assim: pai, se você me corrigiu, é porque eu tinha que ser corrigido. Foi pro meu bem. Cara, aquilo me quebrou no meio. 10 anos de idade. 10 anos de idade. Então chegou o tempo. E o tempo é agora. Converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Sabe o que significa isso? É tempo de avivamento. Para nós entendermos esse tempo, você precisa entender que você aprende com o outro. O problema é achar assim: eu sou pastor, eu não aprendo com mais ninguém. Deixa eu dar um segredo para você de pastores. Os pastores estão aqui, fechem os ouvidos, fingindo que vocês não ouvirem, eu vou revelar o segredo de vocês. Pastor tem mania de pregar sermão dos outros, sabia? E quando não prega sermão dos outros, ele fala assim: eu não tenho quem aprender a não ser com o Espírito Santo. Aí caímos no maior erro da história da igreja evangélica no Brasil e no mundo. Acharmos que somos autossuficientes. Então, como igreja, agora entenda, não estou falando como ministério, porque eu não sou louco, porque Deus me deu uma palavra profética para a igreja brasileira. E não foi só para mim, que eu falei ontem, o apóstolo falou assim: o que você está falando para os jovens, eu tenho falado por onde eu passo no Brasil.
E quando não prego sobre isso, eu chamo o líder e falo do que está acontecendo. Exatamente isso. Ele fala de desânimo, ele fala de sofismas levantados contra a igreja, de contaminação dentro da igreja. E eu não falo contaminação de pecado. Eu falo contaminação da gente ser influenciado facilmente por quem está de fora. É mais fácil você sentar com alguém que fala mal da igreja do que você sentar com alguém que fala bem da igreja. Porque quem fala bem da igreja para você, no seu emocional você pensa, esse cara é puxa-saco. E para quem fala mal da igreja, você tem prazer de sentar, porque você tem prazer de ouvir as coisas ruins. O brasileiro é um que gosta de novela, quer saber da vida dos outros. E isso tudo tem contaminado a igreja. Nós somos o futuro da igreja, entenda isso. Alguns estão falando assim, mas eu não tenho idade. Ou alguns estão dizendo, eu sou novo demais ou velho demais. É questão de chamado e identificação. Eu pastoreio pessoas que são muito mais velhas do que eu. É questão de identificação, entenda. Eu estou trazendo uma palavra para você, não é para um grupinho pequenininho, eninho. Meu irmão, eu estou falando uma palavra que é para a igreja, é para você. Cabe a você, tem sua parte nessa revelação. Então é tempo de você começar a olhar que Deus está colocando no coração trazendo o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, trazendo quando que um pai aprende com um filho? Nunca na história de Israel. Por que Malaquias fala uma palavra tão pesada na ótica israelita, tão pesada, vai converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais? Porque um vai aprender com o outro, vamos começar a andar juntos. Se eu chamar as crianças aqui, eu posso garantir para vocês, eles vão orar por cura e muitos vão ser curados, mais do que se eu orasse. Mas pastor, porque eu não tenho unção? Porque Deus chamou. Tem crianças que estão ali, que têm chamado profético maior que o meu, que vão andar nessa nação mais do que eu. Estão lá aprendendo com o tio lá dentro, com o tio Dan lá dentro. E estão dando dor de cabeça para o tio Dan, porque faz parte do nosso ser humano. Dá dor de cabeça. Um retiro como esse, acho que não tive dor de cabeça. Ontem eu fiquei até 5 da manhã, eu fiquei no hospital. Não eu fui levar uma pessoa, nós estamos acompanhando uma pessoa que passou mal aqui, teve um começo de AVC, e nós tivemos que ficar lá até a família chegar. E quando a família chegou, eu tive que dar amparo para a família. O que o marido dela ia pensar? A igreja vem para um retiro, a mulher está quase morrendo aqui no hospital, os pastores largaram a mulher aqui e foi embora. Não, fiquei lá, fui o último a sair. Nós temos que entender por que eu passei por tudo isso na minha vida, por que eu estou passando por tudo isso na minha vida. Deus tem um chamado profético para você. Tem pessoas aqui que desistiram da igreja, mas não tem coragem de sair da igreja. Aonde está o seu coração, está o seu tesouro. Tem pessoas que estão dentro da igreja, mas com o coração lá no Corinthians, campeão mundial. Eu nem assisti o jogo, meu lindo. Eu tenho mais o que fazer. Eu não ganho nada com o Corinthians quando ganha. Nada. Detalhe, sou corintiano. Mas sou cristão em primeiro lugar, meu lindo. O meu nome está lá, ó. O meu nome está escrito num tabuleiro, num livro gigantesco lá no céu, que é imensurável o tamanho, porque ninguém tem revelação espiritual para entender aquilo, que é selado por dentro, e por fora, que só quem pode abrir é o Cordeiro. Aliás, no céu ele é conhecido como leão, para nós ele é Cordeiro. Meu nome está escrito lá, ó. Meu nome está escrito no hall dos mais famosos do Corinthians. Meu nome não está escrito lá. E nem quero que esteja. Ao menos que Deus me levante para converter todo aquele clube. Onde está o seu tesouro é onde está o seu coração. Então agora está na hora de eu e você começarmos a andar num nível profético diferente. Primeira palavra ministrada aqui, o que ele fez? Ele fez a gente entender o mover profético. Alguns me procuraram depois, falaram algumas coisas, pastor, mas a gente já está... Eu falei, meu querido, Deus está pegando e alinhando a gente.
O André está pregando lá em Alphaville sobre santificação. O Eric sobre murmuração. Chegou aqui, Deus alinhou todo mundo. É palavra profética e alinhou todo mundo. Tem erros? Tem. Erros tem, gente. Pelo amor de Deus, erros tem. Fui orar pelo pessoal. No lugar de eu chamar todos os líderes, sabe o que eu fiz? Chamei o Jefferson, porque é costume. Jefferson, Anderson, para frente, seus folgados, vamos trabalhar. Aí eu lembrei que tem 300 líderes aqui. Eu podia ter dividido, seus folgados, todo mundo trabalhando. E eu esqueci. Mas o Espírito Santo, meu amigo, deixa eu te mostrar, deixa eu te explicar o lance, um pouquinho o lance do profético. É assim, ó, só para você entender um pouquinho. O lance profético funciona mais ou menos assim. As palavras proféticas são incondicionais ou são condicionais? Alguns responderam, é condicional. Se Deus fala para o Eric, Deus está mandando dizer que você é pastor e tal, e ele desvia, vai se cumprir? Não. Agora, se Deus falar assim, eu te selei como pastor, estou levando você para tal lugar, estou fazendo assim com você em tal lugar, e essa é uma palavra irrevogável, ele pode pegar aqui o carro e sair, vamos matar lá embaixo, ele vai jogar lá embaixo do Ribanceira, vai se arrebentar inteiro, o carro vai ser destruído, e ele vai sair de lá, vai para o hospital, mas vai ter que fazer o que Deus mandou ele fazer. Exemplo disso, Jonas. Então, Deus nos chamou, a questão é, nós não estamos discernindo o tempo que estamos vivendo, e estamos vivendo no oba-oba. É tempo de festa, e tempo de festa. Eu não tenho problema com tempo de festa, eu sou mais bagunceiro que tem. Só nós temos que discernir o tempo. É tempo de guerrear hoje, Rê? Ou é tempo de festejar? É tempo de adorar? O que tempo é esse? Aí você chega para um Rafael, desculpa, Rafa, está usando seu exemplo, mas você é meu filho, eu posso falar isso. Aí o Rafa está desempregado, vamos lá, ano apostólico. Ele vai olhar para mim e fala, você está entendendo? Eu estou sendo claro, está enrolado? Está enrolado? Eu estou tentando ser claro para não... É tempo apostólico. Aí a Maiara chega em casa. Que hora chega em casa, Mar, todo dia? Que hora você chega em casa, normalmente? 9h30 da noite chega a Maiara, que é a mulher dele. É o tamanho da mulher, a mulher é maior que ele. Aí ele tá lá em casa. É tempo apostólico. Aí ela chega, lavou a louça? É tempo apostólico, imagina. A Célia sabe disso. Ela sai, ela vai lá para os Uruguai, que vocês vão lá, diabo desgraçado, e me deixa sozinho com as crianças. Eu já falei para a pastora Denise, por que ela vai e eu não vou? E agora eu vou para Miami. Ela vai para Miami. E a pastora Débora é idealizadora desse negócio todo. Porque ela fica pilhando as mulheres lá na igreja. Então tô já expondo ela, porque ela fica pilhando as mulheres da igreja. Aí eu fico em casa. Quando você chega em... Aí a pastora Célia, quando chega em casa, ela não encontra a casa viradas de perna pro ar. Não. Quando ela sai de casa, tá aqui. Quando ela... Deixa eu falar para eles ouvirem. Quando ela está fora de casa, amém? Quando ela está fora de casa, eu vou e faço o trabalho que é dela. Eu lavo roupa, eu não faço comida. Eu compro aquela comida lá que vocês conhecem, né? O Hot Pocket. Eu não sei fazer comida. Também. A Selma às vezes dá uma ajuda e tal, mas é raramente, porque nem na comida dela, nem na casa dela faz comida também. Então é difícil. Mas aí, quando a Célia está em casa, eu ensino. Agora não é meu tempo mais. Aí quando ela me... Que hora que eu vou dormir? Ela estando em casa... Desculpa, quando ela não está em casa, 1h, meia-noite, estou dormindo, já estou... Crianças, todo mundo para a cama. Eu falo, vamos preparar o clima, né? Eu falo, vamos preparar o clima.
Aí quando ela está em casa, pastor, eu vou dormir 5. Pergunta para ela o que eu fico fazendo até 5 da manhã, assistindo televisão. Pergunta para ela o que eu fico fazendo. Eu passo praticamente quase que a noite inteira, pelo menos 3 horas por noite, ou lendo ou orando, e várias vezes os dois. Está aqui. Se ela mentir, ela vai para o inferno, está ela aqui. Então, você entender o tempo que o Rafael está vivendo. Será que Deus não chamou o Rafael para falar assim: agora eu quero, filho, que você me busque como você nunca me buscou? Rafael, diante de Deus, meu velho, você passou necessidade esse tempo? Fala alto. Não passou necessidade. O que será que Deus está falando com ele? Está desempregado, não passou necessidade. Ou seja, o dinheiro estava na conta. O que Deus está falando para ele? Me busca. Vamos ter agora um contato de 8 horas, 10 horas por dia, Rafael. Ninguém entendeu o que eu falei. Talvez a situação que você passou na tua vida Deus fez tudo, Deus permitiu tudo isso para atrair você a Ele, para chamar você para esse tempo que nós estamos vivendo agora. Pastor, mas eu fui abusado quando eu era pequeno, eu fui abusada quando eu era pequena. Aonde Deus estava quando isso aconteceu na minha vida? Eu me sinto culpado pelo que aconteceu comigo. Eu me sinto culpada pelo que aconteceu comigo. E onde Deus estava nessa história toda? Ele estava sempre ao teu lado. Ele guardou você até aqui. Ele vai limpar você de tal maneira que você vai ser testemunha viva do amor dele. Eu podia falar de graça só no entendimento bíblico, mas é muito melhor falar de graça, meu irmão, com entendimento no Espírito. Sabe quanto tempo faz que eu oro para não atingir a mente de ninguém? Deixa eu explicar. Um pregador, que não necessariamente quem é pastor prega. Um pregador, ele pode atingir... Um pregador não, um ministro, vamos falar assim, tá bom? Ministro, colocar ministro do louvor junto, colocar a trupe do louvor, aqueles encardidos, tudo junto. Você pode alcançar a mente da pessoa ou o espírito da pessoa. Se você alcança a mente, a pessoa fala assim: muito legal, gostei, tremendo. No outro dia não fez nada. Se você alcança o espírito, talvez a pessoa nem lembre o que você falou, mas aquilo se torna vida na vida dela. Então por isso que a minha oração é que a palavra não entre na tua mente, Gi. Ela entre no teu espírito, Léo. Lê. Porque se ela entrar no teu espírito, ela produz fruto. A minha oração tem sido assim: se eu tenho uma palavra profética, eu quero que ela entre no espírito. Então é tempo de nós nos levantarmos. Os amalequitas, eu falo os amalequitas, essa hoste maligna contra a gente se levantou. Nós estamos proclamando que é o governo apostólico, mas foi o ano de maior dificuldade da igreja. E eu não estou falando de dificuldade financeira, meu querido, também. As pessoas estão desanimadas. Você chega para algumas pessoas, eu não sei se é só comigo, gente. Você chega com algumas pessoas: meu querido, e aí, como é que tá? E Deus fala: dá um testemunho aí e tal. E como é que tá? Rapaz, não vou falar de Deus, não. Não, pior são aqueles, você fala assim: e aí, meu querido, na paz? Vocês não, gente, é só eu que encontro isso. Então Deus me ensinou alguns princípios para passar por esse tempo. O primeiro deles é entender que eu tenho que aprender com todo mundo. O segundo, que eu tenho que perdoar independente do que for. O que Deus tem liberado para o nosso tempo não é incondicional, é condicional. Se você não se posicionar, você não recebe. Se você posicionar, você recebe. É por isso que vocês entenderam, porque eu falei assim: mas tem gente que não desceu, que quer ficar no quarto. Eu falei: não pastoreio adolescente. Quem tem que fazer isso é o Aldrich, o Buda. O Godfather. Ele que tem que fazer, não eu. Rogério, quando tem retiros, quem já foi dos adolescentes sabe disso. Tem retiro, o pessoal vai ficar, zoa a noite inteira, né? Os adolescentes zoam a noite inteira, né, pastor? Aí na hora de acordar, mas nem morto eles acordam. Aí o Rogério tem que fazer o quê? Acorda. O Rogério tem que bater lá para os caras acordar. Ei. Fui chamado para pastorear jovem. E pessoas com identidade de jovem.
Eu não fui chamado para pastorear adolescente. Amo o Rogério de paixão. É um grande amigo meu no meu tempo de maior dificuldade da minha vida. Ele que me deu apoio. Ele que me deu palavra profética de ânimo. Mas eu não sou pastor de adolescente. Eu tenho falado para o pessoal que está comigo, principalmente para os folgados dos profetas. Nós temos que discernir qual é a nossa idade espiritual. Lembra que eu estou falando de discernimento, porque nós gostamos do coração sábio. E nós temos que discernir qual é a nossa idade espiritual. Tem certo tipo de coisa que nós não praticamos mais. Tem certo tipo de coisa. Tem coisa que a gente não faz mais. Tem coisa que a gente continua fazendo. Sabe como é que é adolescente? Adolescente tem mania uns com outros. E aí, beição? Ô bocão? Ô narigão? Não é assim, adolescente? Agora você imagina, eu no Gé. E aí, cabeção? E aí, papapá? O que você acha? Não encaixa mais. Fora todo mundo que zoa com o Danilson, que é diferente. Né? Porque ele vem com camisa rosa, é São Paulino, vem com camisa rosa, com esse cabelo aí, flu-flu. Aí fica difícil a gente não zoar. Fica difícil a gente não zoar. E esse cavanhaque aí que dá licença. Naranja, na cara de vocês. Então, mas assim, eu estou falando para vocês isso porque assim, nós temos que discernir qual é o tempo que estamos vivendo. Primeiro, o tempo que nos cerca, que eu estou falando que o diabo tem se levantado contra a igreja, apesar do governo apostólico ter sido estabelecido, apesar do 12 de 2012, apesar das palavras proféticas do Rony Chaves, apesar do Chuck Pierce, apesar de Neuza Tioca, apesar de Apóstolo Issan, apesar do diabo se levantar, não é por causa deles que o diabo não vai se levantar. Pastor Issan para fazer uma oração brava. Olha, imagine se acontecesse isso, hein, pastora? Pastor Issan se levanta. Hoje, 1º de janeiro, eu me levanto como apóstolo nessa geração e digo que o diabo perdeu. Meu irmão, o diabo vai falar assim, bom, poucos sabem disso. Nos primórdios da libertação, primórdios mesmo da libertação, o pessoal, a gente estava começando a descobrir libertação. Aí o que o pessoal fazia? Eu vi um demônio numa coluna ali, ó. Sai! A igreja inteira. Aí o irmão que recebeu a revelação falava assim: esse morreu. Que morreu? É sério. Gente, a pastora Débora, me ajuda que eles estão achando que eu estou zoando. Era assim, não era? Era assim, gente. Você chegava na igreja, olha só. Tem um demônio na caixa de som. Gente, era assim. Ele está em cima da caixa de som. Agora. Sai. Igreja, tem um demônio aqui. Vamos orar? Aqui, vem aqui. Vamos. Imagina. Gente, era assim. Qual o seu nome? Se identifica aí. Olha, gente, ele falou que esse é o Nosferatu. Esse aí já discernimos já. Vamos matar ele. Imagina, não morre, gente. É espírito. Mas só, você entende? O processo de maturidade, a gente passou por ele. Faz parte, nós estamos em 4 igrejas aqui. Faz parte. Agora imagina a igreja brasileira. Nós estamos em 4, temos divergências de opiniões. Imagine em várias igrejas como é. E a gente não discerne no nosso tempo. A gente não para pensar no porquê que as coisas acontecem. Ou como vamos nos equipar. Por que você acha que Deus uniu 4 igrejas aqui? Está dizendo para nós, ó, o apóstolo falou algo aqui, eu falei assim, sabe que ninguém entendeu isso? Estamos em 4 igrejas aqui, gente. 4 é número de mudança, de transformação, de coisas novas. E nós estamos em unidade. Nós temos diferenças, pastor. Eu tenho diferença com a minha esposa, cara. Vocês não percebem, não? Ela é mais de Deus do que eu. Eu sou muito cortante. Ela, não, querido. Eu falo, nossa, mulher, você é muito mole. Você tem que ser. Aí tem outros casos que ela, pau. Aí eu, nossa, mulher, você é muito agressiva. Nós somos pessoas diferentes. E somos casados, segundo a palavra, nós somos uma só carne. Uma só carne. Vamos para o céu junto. Pum. Imagina. Temos divergência, não vai haver entre a gente aqui. A questão não é as nossas diferenças que causam divisão entre nós. A nossa diferença são nossas diferenças. O que importa é que nós temos que andar juntos. Em unidade, em uniformidade, em conformidade.
Pastor, vamos pensar as mesmas coisas? Não. Talvez você fale, André, levanta aqui, o que é avivamento? Ele fala, avivamento para mim é o Espírito Santo cair no campo de futebol. Aí o da tatuagem da Nossa Senhora Aparecida vai levantar e falar assim, não, para mim o avivamento é lá nos carros. Aí o outro fala, não, para mim o avivamento é lá atrás. Mas você entendeu que o importante para nós não é onde é o avivamento. O importante para nós é que existe avivamento. Então você está entendendo? Como vai ser avivamento para nós não importa agora. Importa para a gente que existe avivamento. Não importa para você o que você crê sobre cura. Talvez você ache que cura é regressão. Olha, temos agora que ficar agora aqui. Senhor, eu relembro agora, tu me lembra agora tudo que eu fiz de errado. Não sei, talvez possa ser assim para você. Mas o ponto central para mim é que você crê em cura. Estão comigo? O ponto central para mim é que você crê em cura. Deus quer levantar eu e você, e a gente está colocando empecilho. Grandes. Mas será o que vão pensar de mim? Deixa eu dar um testemunho pessoal para vocês. Só mais um testemunho e uma referência. Meu nome, um tempo atrás, os meninos devem lembrar disso. E ontem eu conversei só com a apóstolo também sobre isso, foi muito engraçado, a gente riu muito. O meu nome, França, significa livre, liberdade, livre. E Edenilson significa filho da perfeição. Não é filho da perversa, não, da perfeição. Filho da perfeição. Não, é que eu imaginei. Já ficou... E aí, meu nome é esse. Eu já vou chegar no raciocínio para você poder entender. Eu quero falar com você. Lembra que eu falei de discernimento de tempos, discernimento de sua vida. Calma. Presta bem atenção nisso. Eu posso estar sendo usado por Deus para falar diretamente com você agora. E aí, meu nome significa livre. Me deram um nome, meu apelido na minha casa é Guinho. Guinho. Meu nome é Edenilson França da Silva. Se é Edenilson França, de onde saiu Guinho? Nem minha mãe sabe falar. Mãe, por que meu nome é Guinho? Eu estou falando sério. Ela falou assim, não, é porque você falava Gu, aí a sua madrinha começou a chamar você de Guinho. A sua tia começou a chamar você de Guinho. Aí a sua madrinha começou a chamar de Guinho. Aí começou todo mundo a chamar você de Guinho. Aí você cresceu sem um Guinzinho. Aí depois você ficou mais forte, Guinho. Né? Você está entendendo, né? Aí virou Guinho. Aí fui fazer uma entrevista de emprego. Aí a psicóloga fez... Psicóloga não. RH. Ela fez um... Na época nem existia RH, gente. Olha que isso. Faz tempo, hein? Meu Deus, faz tempo. Meu Deus, faz tempo demais. Não existia nem RH, pastora. Não. Foi lá na empresa mesmo. Fui fazer entrevista de emprego. Aí a mulher falou assim, eu já era convertido. A mulher falou para mim assim, amém? A mulher falou para mim assim, tem lá, hoje não tem mais isso, mas tem lá, você colocava o seu apelido. Como que te chamam? Hoje eu entendo por quê, mas na época eu não entendi. Eu coloquei Guinho. Só para vocês entenderem, os meus professores me chamavam de Guinho. A diretora da escola me chamava de Guinho. Guinho era minha identidade. Aí ela falou para mim assim, mas por que te chamam de Guinho? Estou conversando com você, eu não vejo isso. Ela falou assim, olha, eu dou um conselho para você. Não deixe de chamar de Guinho, não. Porque você... Eu não posso falar algumas coisas, vai parecer soberba, mas eu vou falar de uma maneira mais disfarçada. Ela falou assim, você é um cara forte. Não deixe de chamar de Guinho, porque Guinho é um nome diminutivo. Pequenininho, inocentezinho, fraquinho, bobinho. E ela falou assim, isso diminui você. Não é pastora, não é nada. Se morreu sem Jesus, foi para o inferno. E ela falou isso. E aí, pastora Débora vai lembrar quando fui ordenado presbítero. A pastora Denise me chamou e falou assim, como você quer que eu te chame? Porque eu não posso chamar você de Guinho. A igreja me chamava de Guinho, né, pastora? A igreja me chamava de Guinho. Imagina como eu vou tirar da igreja, olha, gente. Me falaram lá que não é para chamar de Guinho mais. Como é que ia ficar? E aí ela falou assim, Edenilson ou França? Aí eu falei, França.
Nem sabia o que estava sendo movido pelo Espírito. Minha vida é profética. Meu chamado profético de Davi. Quando eu ministro louvor, vocês podem perceber que eu sempre chamo a congregação para cantar comigo. Eu não canto sozinho. Até porque eu não tenho voz boa. Eu tento não desafinar, tento. Fabiano me deu uns toques e quando eu erro ele olha e ele faz assim. Eu só não entendo porque ele fica fazendo assim direto. Mas eu creio que ele está se coçando, né? E aí eu falei França, nem entendendo por quê. Fui ordenado presbítero. Quando eu fui ordenado pastor, o Espírito Santo ministrou o meu espírito. Procura saber o significado do seu nome. Eu descobri que é livre. Livre, filho da perfeição. Perfeição? Quem é o perfeito? Jesus. Eu sou filho. Livre. O diabo, estou falando com você, presta muita atenção. Desde o meu nascimento, o diabo tentou me bloquear. Quando eu nasci, eu não conseguia respirar direito. Onde Deus me usa mais? Com a voz. Ou pregando, ou ministrando louvor. Aconselhando. Eu não conseguia respirar direito quando eu era pequeno. Na época, minha mãe não sabia que existia inalação. Então minha mãe fazia um negócio, me colocava nenê com a cabeça, não sei se alguém já fez isso, tapava a minha cabeça com pano e fazia eu cheirar eucalipto. Eu não conseguia respirar direito. Quando eu fui para a escola, eu era muito grande. Eu tinha o pé grande, a mão grande, o nariz grande, o beiço grande. Qual foi o meu apelido na escola? Tudo que você pode imaginar. Quando eu ia jogar bola, eu colocava um tênis mais apertado que o todo mundo, porque quando eu colocava o meião, o meu pé ficava gigantesco. Eu calço 43 hoje, mas imagine um garoto. Amém? Agora imagine um garoto de 11 anos jogando bola, ele sendo o maior dos meninos, com pé grande, mão grande, nariz grande. Eu colocava o tênis menor, eu usava um número a menos para tentar fazer que as pessoas não olhassem para o meu pé. E por usar um número a menos, quem joga bola sabe disso, você não consegue correr por muito tempo, porque dói muito o pé. Então eu corria, primeiro, depois eu ficava na defesa. Mas doía tanto o pé que eu não conseguia chutar a bola. Aí eu não conseguia chutar a bola, o que acontecia? Chutava a bola fraca, eu não tinha força, tá doendo muito o pé. Eu chutava a bola forte, fraco, os caras pegavam a bola e faziam gol. Alguém me chamava para jogar bola mais? Ninguém. Meu nome significa livre. E o diabo tentou sempre me aprisionar. Sempre. 11 anos de idade. Me converto. Tinha o mais velho, o mais novo de evangelho. Tinha 4 anos de evangelho. O mais novo, amigo meu, tinha 4 anos de evangelho. Eu me converto. E eles discutiam, todo mundo era de uma igreja diferente. Eles discutiam coisas, pode, não pode, é certo usar calça, é certo usar saia. Gente, sou dessa época. É certo usar calça, é certo usar saia. 20 anos, 19 anos de evangelho. E aí, Guinho, o que você acha? Aí eu não sei, quando eu leio a Bíblia, quando eu conhecer, eu falo. Meu primeiro ano, eu já li a Bíblia 8 vezes. Que é pouco, tá? Conheço gente que leu muito mais. Estou aqui, meu amor, já li tanto. Também conheço gente que nunca leu. Conheço pastores que nunca leram a Bíblia. Muitos. Li a Bíblia, primeiro ano de convertido, li a Bíblia inteira. E você sabe disso, você é testemunha disso. Li a Bíblia inteira, primeiro ano. Entendi? Entendi nada. Nada. Eu achava que o livro de Abraão, que Abraão era um livro. Eu achava que era um livro. Todo mundo fala de Abraão. Porque Abraão, pá, eu falei, é um livro. E que eu lembro, minha mãe era católica, a Bíblia é católica, eu li lá Macabeus, falei, na minha não tem Macabeus nem Abraão. Na minha era assim, gente. E aí, passa-se um ano e eu leio a Bíblia inteira. Esses mesmos amigos meus não leram a Bíblia. Então tá tudo fresco aqui. E eles começavam a falar bobeira e eu, não, mas está assim na Bíblia. Aí eles, calma, Gui. Lembra, os mesmos que falaram, o que você acha? Começaram a falar, calma rapaz, você está chegando agora. Meu nome significa livre e tentaram me prender. Os meus próprios amigos me tentaram me prender.
Quantos bloqueios eu tive quando tiraram o meu dente? Eu não tenho um dente aqui. Se você me vê sorrindo, e falta um dente lá. Falta o ponta direita lá. Falta o ponta direita lá para fazer o gol. Falta o cara, velho. E aí, foi constatado que não era necessário arrancar meu dente, mas arrancaram e tal. No auge do meu ministério, quando eu tinha entendido que o meu chamado era pastoral e que eu fui chamado para trazer a mensagem, ministrar o louvor, mas trazer a mensagem através do louvor e ministrar a igreja através do louvor, ou seja, a minha aparência era muito importante, eu perdi o meu dente. Os homens aqui talvez liguem para isso, mas as mulheres sabem o que eu estou falando. A aparência é fundamental quando você quer trazer uma mensagem. Mais uma vez o diabo tentou blecar o meu ministério. Talvez você não se identificou com isso, mas eu vou fazer você se identificar. Você pode ter o nome de Davi, o meu filho tem o nome de Davi. O problema para o diabo não é o seu nome, é o seu chamado, que pode estar ligado ao teu nome. E da mesma forma que Davi se levantou com Davi, o diabo se levantou contra Davi, pode se levantar contra você. Pode se levantar contra o meu filho que tem um chamado, ele pode ter o chamado de Davi. Eu tenho. E o diabo se levantou. O diabo foi atacado em qual área? O Davi foi atacado em qual área? Na guerra? Não, na guerra ele tremeu, ele titubeou. Quem está comigo há muito tempo? Jefferson. Não, Jefferson, você fala demais. Ricardo, alguma vez você me viu abrindo o bico, saindo fora de alguma guerra? Tinha uma palavra que eu falava direto. Cadê o Felipe Sena? Faca no dente, lembra disso? Problema, falava assim, faca no dente, meu velho. Lembra disso? Nunca fugi de problema. Qual foi o problema de Davi? Na área? Não, gente, você não tem vergonha não, era sexo não é pecado não. Qual foi o problema? Não tinha discernimento. Sabia tanta coisa, mas não tinha discernimento. O diabo vai sempre tentar me derrubar. Ele não vai parar. Talvez você tenha um chamado. Vou falar com Rodney, tá? Mas serve para vocês. É que Deus está mandando falar para ele. Talvez o seu nome não signifique nada profético, Rodney, mas sua vida signifique. E por você não ter o discernimento do que sua vida significa e o diabo vai sempre tentar abafar o seu chamado profético. O seu ministério não necessariamente é aquilo que você, não é necessariamente o seu chamado, entenda. A Civiane que está aqui, ela tem chamado pastoral, já falei para ela 300 vezes, mas ela não aceita. Mas ela está no ministério da dança, está no ministério de louvor. Ministérios diferentes. Mas o chamado dela qual que é? Pastoral. O Ricardo está lá no som, dando dor de cabeça, fazendo essa zoeira toda no som. Não sabe fazer som, sai, deixa o Danilo fazer, velho. Qual é o seu chamado, foguete? Fala bem alto daí. Quantas vezes você auxiliou pessoas a serem curadas? Você lembra mais ou menos quanto tempo faz que você fez isso? Uns 3 anos? 3 não, 3, não, você está comigo há 20? Antes de vir para cá, ele já era auxiliar de pastor. Ele dava auxílio veredas, facilitador. Já era facilitador no veredas. E vem com essa que eu sou técnico de edição. Você é pastor, velho. Você que não está entendendo. Ele precisa de um profeta. Profeta que indica o caminho. E eu só sou profeta. Você é pastor. O seu chamado é pastoral. Mas agora eu estou no ministério de som. Por enquanto, meu querido. Por que por enquanto? Deixa eu abrir. O que é um ministério? Ministério. Ai, Deus, eu vou falar. Deixa eu formar uma frase melhor. Ministério é um trabalho que Deus chama uma pessoa para fazer. No entanto, esse trabalho é um trabalho árduo e pesado. Portanto, ele precisa da ajuda de Deus para fazer, porque ele sozinho não consegue fazer, mas é por um tempo determinado. Deus que determina o tempo.
Então pode ser que a Thaís esteja fazendo o que ela está fazendo. Eu já falei para ela que o que ela faz não é o que Deus chamou ela para fazer. E falo isso para ela todas as vezes. Deus não chamou isso. Deus te chamou para ser ministra de louvor. Eu já falei para você umas 350 vezes. Nesse retiro, que lá no Alphaville eu sou técnico de som. Então ela não me respeita como pastor e nem como profeta. Ah, eu estou com o microfone na mão, posso falar o que eu quiser. Mas aqui ela vai ter que me respeitar como profeta. E a Thaís, ela tem um chamado. Vocês não viram ela cantando, porque o André é bobo, eu tinha colocado ela para cantar, meu. Ficava tocando teclado, colocava a Nani para dançar, Thaís, Renato e a Kézia, e a Marcelinha também. Meu irmão, por que você não deixou eles cantar? Tava mais fácil. E ela tem um chamado pro louvor. Ela pode ser uma pastora, pode ser uma apóstola, pode ser uma diaconisa, não fala, uma profeta. Ela pode ser tudo isso. Mas a ênfase dela, o chamado dela, é o louvor. Eu já falei isso para ela. Ela não aceita. Ela não aceita. Por que não aceita, pastor? Porque quando você descobre o teu chamado, você investe nele. O problema é que a gente investe em ministério. Esse é o meu ministério. Pastora, eu toco. Você me vê tocando na igreja hoje? Você me vê tocando na igreja? Toco de terça? Não. E quando você chegou, lembra, pastora? Terça, quinta, domingo, terça, quinta, domingo, terça, quinta, domingo, terça, quinta, domingo. Se abrisse um culto também, terça, quinta, domingo, quarta, e até que vai. Hoje, nem toco, porque eu entendi qual é o meu chamado. O meu ministério é o louvor. Estou no louvor. Mas o meu chamado é pastoral, porque eu não consigo imaginar com 80 anos ministrando louvor mais. Imagina, é assim que nós vemos. Imagina com 80 fazendo isso. Bom, com 37 eu já faço já. Imagine com 80, não dá pra mim. Eu estava falando para as meninas que eu sou mais velho daqui da turma, ninguém acredita em mim. Eu não aguento fazer nada, gente, não consigo pular mais já. Eu pulo, eu fico com dor nas costas, não consigo pular mais. Tem que orar para ele, Deus usar ele para um milagre, porque está difícil. Então você está entendendo? O seu chamado é uma coisa. O seu chamado é onde você investe. O seu chamado é onde o diabo vai investir para te derrubar. Muitos são bem-sucedidos no louvor e entendem, meu chamado é o louvor. O seu chamado pode ser uma coisa e o diabo conseguiu cegar você a tal ponto de você achar que o bom é melhor que o excelente. Então quantos estão aqui que acham meu chamado é louvor porque eu toco bem? Meu irmão, eu não toco bem, eu não tenho medo de tocar com ninguém. Mas não é o minha, velho. Estou lá na frente. Deus me chamou para ser uma voz profética nessa geração. Sabe o que significa isso? Significa que eu tenho que investir nesse chamado. Significa que eu tenho que investir em escrever livro. Eu escrevi 2 livros, joguei livro fora. Teve um que eu escrevi que eu falei, vou jogar fora porque não vale nada. A outra eu perdi. Eu escrevi um livro de lamúria. Eu contei pro Fernando, não foi, Fernando? Lembra desse? Eu contei para ele, ele falou assim, você devia ter deixado. Eu falei, não, cara. Se eu deixo, algumas pessoas podiam pegar aquilo e usar contra a igreja. Porque entre outras coisas que eu falei lá, eu falava que a igreja não é santa, a igreja erra. Pecar é uma coisa, errar é outra. Mas é errar. Na minha época você falava que você era pastor. Não, é pastor? Pode alugar a casa. Hoje você fala que você é pastor. Então preciso mais dos comprovantes, tá bom? Eu não falo, tem lugar que eu não falo que sou pastor. Lá onde eu trabalhei, lá no Santander, eles descobriram que eu era pastor. E eles começaram a pedir aconselhamento para mim. O pessoal da equipe falou assim, você tem que ser o líder da equipe. Eu falei, mas eu sou mais novo, eu não tenho experiência de segurança. Não, mas você tem que ser o líder da equipe, cara. Não sei porquê, você tem que ser o líder da equipe. Porque é o meu chamado. Aonde eu vou, o meu chamado fica evidente. Agora o problema é que eu tive que entender isso e aceitar isso. O diabo que ele fez com você e comigo, ele vai tentar tirar assim você do seu chamado. Ele vai fazer que você queira até o ministério, mas não queira o seu chamado. Porque é no teu chamado que você é bomba na mão de Deus, não no teu ministério. O ministério é passageiro. Lembra que eu falei? O ministério é passageiro. É por um tempo determinado. O seu chamado não, é eterno. E o diabo vai lutar contra isso. Então Deus está nos indicando, dando todas essas indicações para que nós possamos discernir o tempo. Que tempo estamos vivendo hoje, pastor? É tempo de cura. É tempo de cura.
Nós estamos como em Êxodo capítulo 5, quando vai lá o Moisés chega para o faraó e fala assim, ó, deixa o meu povo ir, Deus for para liberar o povo, é o seguinte, velho, ou libera ou a gente manda praga. E aí, o que você acha? Aí o faraó olhou para ele e falou assim, bom, 2 França, capítulo 2, versículo 3. Aí ele chegou e falou assim, bom, já que você está assim tão animado, vocês estão assim com tanta moral, tanto ânimo para fazer algo para o seu Deus aí, que eu nem conheço, fala para os capatazes dobrar o serviço deles agora. No lugar deles terem o tijolo pronto, eles vão ter que correr atrás das coisas agora. Sabe o que o diabo fez comigo e com você? Quando ele descobriu qual é o nosso chamado, ele colocou mais aperto na gente. É por isso que as coisas estão mais difíceis agora. É por isso que você está tão decepcionado com a igreja. É por isso que você está tão decepcionado com pessoas. Lembra? Falei até agora de estrutura, igreja e pessoas. Não falei de Deus, porque Ele não decepciona você nunca. Talvez a alegria do Senhor não seja a sua alegria, mas Ele não decepciona você. E aí você vai caminhando e você começa a perceber que as coisas estão começando a se travar. Aí você fala, o diabo se levantou nessa área. Meu querido, o diabo se levantou desde quando você aceitou Jesus. Quando você discernir o teu tempo, quando você discernir o teu chamado, não estou falando de ministério. Certo, Renata? Falei para Renata, ela, não. Desculpa. Intercessão é uma ferramenta da igreja. É meio, não é final. Você tem um chamado, certo? Você tem um chamado. Seu chamado não é intercessão. Mas se eu tiver de chamar atenção, aleluia, você tem um chamado, tem vista. Então agora está na hora de você caminhar como quem sabe aonde está caminhando e não dando um soco em ponta de faca, esmurrando o vento, como fala Paulo. Então, na hora de a gente caminhar com pés firmes. O problema é que a gente anda cambaleando. Alguns entraram aqui com um sofisma na cabeça. Sofisma são mentiras com cara de verdade. Você não consegue nada. Tá vendo? Isso aqui é só mais um culto. Tá vendo? Você não recebe nada. Todo mundo recebeu. O pessoal estava lá na frente, lá pulando, você não recebeu nada. Olha, tá vendo? Ó, você nunca recebe. Sabe por que você não recebe? Porque você dá ouvido a isso. Ou é Deus que está falando com você? Deus está te falando, você nunca recebe? Deus está falando, vá na frente que você recebe. Eu já falei uma vez aqui, eu já fui mais ministrado com o André ministrando do que com o David Keelan ministrando. Não estou falando mal do David Keelan, gente. Estou só dizendo que havia na nossa época, né, uma idolatria ao David Keelan que era brincadeira. Coitado do David Keelan, cara. David Keelan, onde ele andava, ele era Jesus. Ele não é endemoniado, não. O povo era assim. Já fui muito mais ministrado. Fernandinho hoje é assim. Fernandinho, onde ele passa, meu Jesus Cristo. Já fui muito mais ministrado com o João ministrando esse careca, desse jeito, careca, mais do que em ministrações que eu fui por aí. Entende, gente? É você entender o tempo. Eu lembro quando teve o Troféu Promessas, eu fiquei maluco, cara. Troféu Promessas? Festival Promessas. Não sou contra, falei isso lá no culto. Aí houve um êxodo de todos os cristãos, abandonaram os seus cultos e foram pro festival. Se naquele dia Deus tivesse fazer uma revolução no nosso tempo, não era com você que iria contar, Kif. Porque estava lá, a minha vida, e estava lá. Não estou falando nada contra o troféu, mas estou falando para você entender qual é o seu chamado. Se você entende o seu chamado vira prioridade para você. Agora você fica no negócio. Não posso falar certas coisas. Já está dando toque. Tudo bem. Já deu toque. Já entendi. Ok. Ele foi contratado pela Célia para me dar toque lá no fundo. É isso, né? Ok. Você do Jé, família? Jé, vou trocar você pelo Rodney. Rodney, você agora vem com a gente e agora você vai com o André. Ninguém merece. Sai fora, seu folgado. Ele fica dando toque lá no fundo, velho. Cadeira, mano. Deus não está falando, então para de pregar, droga. Último. Apesar de tudo isso que eu falei, desse tempo de cura, Deus também vai derramar avivamento. Nossa, cara.
Ricardo, você regulou o som mal pra caramba, hein, velho? Apesar de sermos de tempo, de estar falando de tempo de cura, Deus vai liberar o tempo de avivamento. Deixa eu desmistificar o avivamento. Avivamento não vai ser, irmão, emocionamento. Não vai ser emocionamento. Não vai ser algo que a gente pode até anular o avivamento se a gente entrar na emoção no avivamento. Calma, não estou falando que não existe emoção. Existe, né? Mas a gente pode até bloquear o avivamento. O avivamento ele começa, dá um start. Pá! Ele começa. Qual foi o start na igreja de Atos? Eles falaram novas línguas. Eram línguas do Espírito Santo? Era o dom de línguas? Ou eram línguas de outros povos? Não ouvi. Alguém falou orava em línguas. Então você imagina eles falando em alemão. Ela canta, ela baixou o liando, ela baixou o alemão. Não era assim, eles falavam em alemão. Isso é um dom do Espírito ou é um mover do Espírito? Mas que medo de falar, o povo é brincadeira, todo mundo tá com medo de errar, não é vestibular não, gente. Isso é um mover do Espírito. Quando começa a ser gerado um avivamento, começa a ser gerado um mover. O problema é que nós pegamos o mover e falamos que isso aqui é o avivamento chegou, aqui o mover chegou. É só o mover, meu querido. Esse mover é só o start, é só o ponto de partida. Se você não engatar a primeira marcha, o carro não sai do lugar. Eu fui avivado. Não. Eu até creio que você foi avivado. Você estava morto e agora você entendeu. Mas esse é só o start. Agora você tem que viver uma vida de avivamento. Você viveu sua vida inteira uma vida necessitando de cura. Quantos aqui estavam arqueados pela culpa? Levanta a mão. Orei por vocês ontem. Eu estava. Aliás, fui o primeiro a ser ministrado. Quantos aqui não se sentiam culpados? Olha, isso aí minha vida já nem tem chance mais para mim. Eu fiz tanta coisa errada, não tem chance mais para mim. Quantos aqui não estão presos no sexo? Sabe qual é o mal desse tempo, a forma que o diabo tem atacado esse tempo? As mulheres estão virando lésbicas e os homens não estão saindo mais da pornografia. Começou uma onda de mulher achar que mulher é bonita, querer namorar com mulher. Graças à Rede Globo, a profeta Rede Globo. Ministério Profético, Rede Globo de televisão. Não tem irmão nenhum. Eu acho você bonito. Dá uma bitoca aqui, João. Tá me estranhando, rapaz? Que isso, rapaz? Aqui, rapaz. Sou São Paulino.